Então vamos continuar a aula do rolar. A gente já assistiu o vídeo junto e vocês já conseguiram entender como que é esse movimento do rolar. Inicialmente, às vezes vocês me mandam vídeos, comentam comigo, meu bebê já rolou, mas às vezes esse rolar foi involuntário, às vezes ele tombou pro lado e o rolar ainda não aconteceu. Às vezes são bebezinhos mais novos que estão explorando o ambiente, muitas vezes de barriguinha para baixo, às vezes até em cima da cama, como vocês me mandam vídeos, e é um local ali um pouquinho mais estável. Ele tenta fazer esse movimento de rolar, mas ele não consegue. E aí ele acaba tentando explorar esse ambiente, tentando fazer uma esfinge e acaba rolando, tombando sem querer e realizando esse rolar. Até porque a gente sabe que o movimento de rolar de barriga para cima, de barriga para baixo é mais fácil do que o bebê desvirar. Quando ele está de barriga para baixo e virar de barriga para cima. Eles aprendem primeiro o movimento de virar indo pro tummy time, barriguinha para baixo. Então a gente viu que esse rolar ele acontece aí a partir do 4º mês, até mais ou menos os 6 meses. Então a janela desse rolar é bem grande, porque à medida que o bebê aprende a fazer o primeiro rolar, ele vai aperfeiçoando e refinando esse movimento do rolar. Então primeiro a gente já comentou que ele rola em bloco. Ele faz uma força aqui nessa região da barriguinha abdominal e fazendo essa força aqui na barriguinha ele consegue se puxar e rolar. Então o bebezinho ele rola igual um bloquinho, ele não tem braço e perna fazendo o movimento de dissociação que a gente fala. Então ele contrai essa musculatura abdominal e acaba rolando lá de barriga para baixo. Se o meu bebê rolou nessas primeiras vezes, muitas vezes eles ficam com o bracinho até preso embaixo do tronco e tem dificuldade de fazer essa retirada do bracinho e posicionar melhor, a gente pode ajudar levantando esse tronco um pouquinho, ensinando ele das primeiras vezes que esse bracinho tem que vir aqui para trás e passar lá para frente, para ele conseguir brincar nessa postura aqui do barriga para baixo, tá? Que ele já aprendeu a erguer o pescocinho, já tem o controle de cervical e já realiza a esfinge lá controladinho, tá? Então esse é o primeiro movimento do rolar que o bebê faz. Ele faz um movimento em bloco, que a gente fala, não é um movimento tão refinado. À medida que essa criança vai melhorando e vai rolando várias vezes, esse movimento vai ficando melhor, vai ficando mais bonito. Então, o que acontece? O bebê vai rolar, às vezes puxado primeiramente pelo bracinho, então ele vai e o tronco vem em seguida, ou às vezes ele vai jogando o tronco para frente e esse braço que estava lá atrás vai vindo em seguida e ele também consegue finalizar o movimento lá de barriguinha para baixo, segurando o pescocinho lá para cima para poder brincar nessa postura, tá? É importante que o bebê role e vire para os dois lados, que ele não tenha preferência muito de realizar só de um lado, tá? Se ele virou para o lado direito, ele também vira lá para o lado esquerdo. O que a gente observa? Às vezes nos primeiros movimentos de rolar, ele vai realizar algumas vezes a mais para um lado do que para o outro. O que a gente tem que cuidar é que isso não permaneça por muito tempo, 1 mês, 2 meses, e ele só vire para um lado. A gente precisa identificar o que está acontecendo para o outro lado para ele rolar, tá? Porque isso não tá certo. A gente sabe que o bebê não tem preferência de um lado, de uma perna, de um braço, do que o outro lado do corpo. Os movimentos precisam acontecer de forma bilateral, dos dois ladinhos. Agora, se eu tenho um bebê na minha casa, eu acho que ele deu uma estacionada, ou ele não está conseguindo realizar esse rolar sozinho completamente, o que eu posso fazer para ajudar e incentivar esse rolar do meu bebê? Então a gente sabe lá que o rolar ele começa com a lateralidade, o bebê começa primeiro a virar de ladinho, para depois terminar o movimento completo. Então se ele consegue virar de ladinho, e aqui com a sua movimentação ele acaba caindo de barriga para cima de novo, ele não consegue fazer o rolar, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um rolinho lá que eu fiz com a minha toalha, apoiar aqui nas costinhas deles e já deixar ele lateralizado. Então ele fez esse movimento e se lateralizou, eu venho aqui com o meu rolinho, coloco o apoio aqui e vou fazer esse estímulo com um brinquedinho, qualquer coisa que o chame atenção, às vezes um livro infantil eu posso colocar aqui para ele ficar interessado em tentar pegar esse brinquedo e com o seu tronco e o seu corpinho ir estimulando para terminar esse rolar que eu ajudei aqui
fazendo a parte da lateralidade, para ajudar que ele não volte de barriga para cima quando ele está um pouquinho mais agitado e realizando esse movimento do rolar. Então, se eu apoiar ele aqui e colocar os meus brinquedos em um local que ele vai tentar alcançar para pegar esse brinquedo, ele continua o movimento e rola lá. Já tá até com os bracinhos prontos aqui, então eu coloquei o meu brinquedo um pouquinho mais distal, ele tenta alcançar e continua a fazer esse movimento do rolar. Se eu tô com a minha criança aqui e ele tá com dificuldade, às vezes o braço vai, mas essa pelve e essa perninha fica para trás, né? Então eu vejo que meu bebê tenta fazer um movimento com o braço, por exemplo, para alcançar o brinquedinho, mas a perninha ficou aqui para trás. O que eu vou fazer? Eu posso ajudar essa perninha e puxar um pouquinho ele aqui, ó, dar um apoio aqui, ele vai conseguir terminar esse rolar, tá? A mesma coisa acontece com os braços. Se o meu bebê tá lá tentando rolar e ele joga a perna para frente, mas o braço ficou para trás, eu também vou vir ajudar esse bracinho a apoiar lá na frente, tentar alcançar o brinquedo, e aí sim ele continua o movimento do rolar e ele consegue realizar esse rolar. Então eu posso auxiliar colocando um apoio, como eu posso auxiliar percebendo, se eu conseguir ter essa percepção, se foi braço ou se é a perninha, a pelve que está ficando para trás nesse movimento, eu vou dar um leve apoio para ele realizar esse movimento. Brinquei com meu bebê, dei estímulo com o brinquedo desse lado, eu vou com o brinquedo do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Posso colocar o rolinho para apoiar, para ele tentar fazer o movimento, posso tentar, se tiver necessidade, ajudar na perninha, ou posso tentar ajudar aqui com o bracinho. Outra maneira para a gente ajudar a fazer esse bebê aprender e entender que ele pode rolar é fazendo o movimento de canoinha, que a gente chama. Como que isso é feito? A gente segura os dois pezinhos da criança e as duas mãozinhas aqui e vou fazer como se fosse uma canoa mesmo. Eu vou rolar ela para um lado e vou rolar para o outro e vou aqui brincando e conversando com ela, tornando esse momento muito, muito alegre, muito feliz aí para ela, e vou realizando esse movimento de rolar. Então eu estou ensinando o corpinho dela que ela consegue se movimentar aqui nesse outro plano de movimento que a gente fala, que não é apenas mais um movimento de flexão e extensão do corpo. Ela já vai começar a trabalhar outras partes do seu corpo e outras partes da musculatura para realizar o rolar. Então eu vou fazer essa canoinha e vou ajudar ela a entender essa parte aqui do tronco, tá? Os bebês também que começam a pegar os pezinhos, geralmente eles tombam. Na hora que eles pegam o pezinho, né, eles acabam tombando lá para o lado e continuam o movimento e vira de barriga para baixo. Então, se o seu bebê está começando a pegar o pezinho nessa fase, ele já está praticamente quase fazendo um movimento de canoinha sozinho, né? O que a gente pode fazer é ajudar esse bebê a fazer esse movimento de canoinha para ensinar esse rolar para ele, que ele vai aprender inicialmente o rolar com bloco, para depois o rolar com dissociação de cintura escapular e de cintura pélvica. Outra maneira que eu posso fazer coloquei aqui o meu bebê em cima de um coelhinho, mas pode ser uma cobertinha mais firme, algum lençol firme, algum tecido em que o neném caiba dentro desse tecido, em dois adultos, um pega aqui na ponta desse tecido e o outro adulto vai pegar lá na outra ponta e junto a gente vai fazer como se fosse uma rede, em que a gente vai pegar esse bebê e vou fazer esse movimento leve aqui, girando ele de um lado para o outro, para ele também entender que o seu corpo se movimenta nesse plano de movimento. Então eu vou fazer lá essa brincadeira. Eu posso tirar esse bebezinho com o meu lençol aqui, dou apoio do solo. Então, já que eu tô lá em dois adultos, esse bebê vai elevar aqui do chão, tá? Mas eu preciso fazer em cima de um local seguro para a criança. Ou eu vou fazer em cima da cama, tá? Que é fofinho, para não ter perigo de acontecer acidentes. Ou eu vou fazer em cima do tatame, também para a hora que eu estiver fazendo um movimento e baixar o bebezinho de volta para o apoio, ele não ter perigo de se jogar para trás, bater a cabecinha, alguma coisa do tipo. E sempre realizar essa brincadeira do rolar com o tecido
com 2 adultos brincando dessa forma para a segurança de vocês e da criança, tá? Então esses foram os estímulos para o rolar que eu queria passar para vocês, algumas brincadeiras. Lembrando que se o bebê está brincando livremente no solo desde os seus primeiros dias de vida, que é quando é iniciado os primeiros estímulos que a gente já conversou, às vezes esse rolar acontece de uma forma natural e o refinamento dele também. Então vamos deixar os bebês aí livres no solo para que eles consigam realizar esse desenvolvimento da melhor maneira possível. Se não for possível isso para a criança, ela tiver com alguma dificuldade, a gente auxilia e ajuda a fazer esse rolar do bebezinho, tá bom, gente? Obrigada e até a próxima aula!